Beleza, vamos lá? Estamos de volta aqui no nosso Pode da gente, a gente pode, podcast, aqui no nossa ferramenta de informação, a nossa comunidade, e você que está aí nos assistindo, boa tarde, bom dia, boa noite, você pode dar essa moral lá, clicar no nosso canal, para a gente bater um papo sempre interessante, nada de sensacionalismo, mas um papo sempre interessante, educativo. Então, obrigado a você que está fazendo nosso canal avançar, subir. É isso aí, aqui não tem essa questão de monetização, mas na real é para nos ajudar, é para o YouTube entender que a gente está fazendo algo relevante para a sociedade. E hoje, quinta-feira, dia 5, aconteceu aí a lavagem de Itapuã. Então, vamos bater um papo aqui com um grande profissional, que é atleta, viu? Não pode ter uma corrida aqui na Bahia, no Brasil, pelo menos, ela está dentro, ela vai lá. Além disso, no final de semana, qualquer atividade tem que ter lá a corridinha dela para fazer. Já está correndo às quase 20, 25. Vamos conversar com nossa amiga, psicóloga, especialista em TCC, avaliação psicológica do tráfego, com experiência nas áreas clínicas, organizacional, em diferentes contextos. Então vai para além aqui só do trânsito, porque o povo fica buzinando toda hora, bi, 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 E assim, poxa, rapaz, tem uns amigos nossos, mototaxistas ou não, já vem buzinando, aí o povo sai estressado de casa, você tem que tomar um pouco de cuidado. Dizem até que quem buzina demais no trânsito está extremamente estressado. Ela vai me explicar se é verdade ou não. A gente vai conversar com nossa amiga Thalita, grande profissional, amiga que nos concedeu, dentro da grande agenda dela, nos concedeu esse bate-papo. Chega para cá, Thalita, se apresente ao nosso povo aí. Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estejam aí ouvindo, assistindo. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. Em um programa tão importante, tão relevante, como você mesmo falou aí sobre o YouTube. Apesar da ideia de veicular, não é só veicular meramente por veicular, é veicular uma informação importante, com ciência, com evidências. Estou muito feliz de estar aqui. Espero que eu possa contribuir para os nossos ouvintes e quem está assistindo também, entender um pouco mais sobre a importância da saúde mental nesses diversos contextos aí que eu trabalho. Bom, é isso aí. A gente saiba também que a gente está muito feliz, em ter você aqui com a gente, nos ajudando nesse processo que é raro, Você liga a televisão, você vê muita coisa, muita violência, sensacionalismo. Eu acho que tem que ter um momento de sensibilidade mesmo com as pessoas que estão passando fome, precisa de ajuda, mas não utilizar isso como uma forma de ganhar audiência. Conta pra gente aí, Thalita, como começou a sua trajetória na psicologia e desde o início na área do trabalho, a organizações, já fazia parte dos seus interesses, Então, às vezes tem trabalhador que não suporta isso, não vou falar com a psicóloga não serve para nada. É igual fazer um exercício antes de começar os seus trabalhos. Então, quanto é importante o profissional psicológico da psicologia. Eu confesso, que eu também já fiz parte dessa turma que resistia a isso, que não sabia diferenciar entre psicologia e psiquiatria. Mas já me ajudou muito, e acho que todo cidadão, toda cidadã, ela precisa ter um profissional ao seu lado. Então, a partir de já, eu quero agradecer e parabenizar o Grupo Alerta Pernambués, que tem lá 2 profissionais, jovens profissionais da psicologia, que tem ajudado muita gente da comunidade. Eu fico muito feliz, é um trabalho silencioso, mas importante para a sociedade, principalmente as pessoas que moram em periferia.
Então, me conte aí como começou esse interesse. Eu gosto de começar essa história, vou tentar ser bem breve, porque eu gosto de falar. Mas eu, na época que eu me formei, eu comecei a faculdade em 2010, né, uma faculdade privada, meus pais se esforçaram muito para pagar minha faculdade. Na época, a UFBA tinha a primeira e segunda fase, né, então eu passava na primeira fase e tomava ferro na segunda. Eita, UFBA. E lembro que na UNEB também, na UNEB, né, tentei também, enfim. Mas aí passei em psicologia. Você foi para Católica? Não, fui para a Faculdade Castro Alves, hoje conhecida como UNIRB. Castro Alves, né? Faculdade Castro Alves, pois é. A qual eu até coordenei o curso por um tempo, olha que honra, né? Enfim, mas me formei na turma de 2010 a 2014.2, né? Meus pais com muito esforço pagaram minha faculdade, né? E aí eu comecei a estagiar na área organizacional. Foi meu primeiro estágio, né? Agradeço imensamente até hoje, eu falo muito bem dela, da minha primeira chefe, a Gabriela. Foi lá que eu aprendi sobre a aplicação de instrumentos, de testes psicológicos, a elaborar um bom laudo psicológico, né? Então bota aí na calculadora 11 anos ou mais, porque estágio, só de contar de estágio eu acho que já são 13 anos. E foi ali que eu percebi a importância da psicologia dentro das organizações, porque não era somente um processo de recrutamento e seleção, né? A gente tinha um papel muito mais importante, que era literalmente colocar o candidato ideal para dentro de uma empresa, com o cuidado de não adoecer, entre aspas, a empresa, né? Colocando um candidato que não era compatível, bem como não adoecendo o candidato, entrando em uma empresa que não era compatível com ele, né? Então, vamos lá para mais de 12 anos, quase 13 anos, nessa área que eu sou apaixonada. Não vou perguntar se você gosta, porque você já disse que você é apaixonada pela área. É importante você trabalhar em uma área que você goste, que você se identifique. Eu vejo muitos jovens, outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo, entra em um curso na universidade, e quando é jovem, passa para outro curso. Não, eu acho que tem que preparar esse jovem para ele ser um grande profissional na área que ele gosta. Então, porque o tempo, o mundo está em uma velocidade, apesar de que as pessoas elas estão vivendo muito mais, mas tem uma velocidade aí que a gente não compreende, né? Hoje nós estamos em fevereiro, né? Do dia que a gente está comemorando o Natal, então é uma velocidade. Eu vivo muito isso, Thalita, porque eu sou um agente público, um agente político. E eu quase que não vi minhas filhas assim crescer, acompanhar e tal. Eu acompanhando. Então você perde muito tempo, né, com essas coisas. Então entrar na universidade ela tem que ser no primeiro curso que você goste, né? Não que seja o mais fácil, mas o que você gosta de fazer. Eu fiz história, eu tinha muito vontade de fazer direito, fui lá e fiz direito depois. Não terminei, mas fiquei no 8º semestre, mas estou me esforçando aí para ver se eu volto logo para terminar esse curso. Fiz uma parte de engenharia ambiental, por conta da minha área profissional, né, entender. Então é isso, né? Então a experiência que você vai fazer. Então o curso tem que ser uma coisa que você gosta, até para você passar para as pessoas isso, né? Ao longo desses mais de 11 anos, né, que você já falou aqui, de atuação, quais foram as mudanças que você percebeu nesses 11 anos? Porque a gente começa um curso de uma forma, vai para a área de trabalho com outra forma e até aqui. O que é que mudou? Não, mudou muita coisa. Já que você começou falando aí que você mudou a visão sobre a psicologia, né? Quando você conseguiu diferir a psicologia da psiquiatria ali, eu vou começar essa resposta falando que a psicologia ela é muito nova aqui no Brasil, é algo que eu falo muito em sala de aula, né? Eu falo, gente, a psicologia chegou no Brasil em 62. Ela foi promulgada enquanto profissão em 62. 62 foi ali. Eu nasci em 66. Então tá bem pertinho, tá bem? Pois é. Então pense, toda profissão nova, todo carro novo, toda obra nova gera um impacto, né? E o estranhamento, deixa eu ver como é que vai funcionar. O carro, por exemplo, o híbrido aí agora, tá todo mundo assim, né? Deixa eu ver como é que vai ser, como vai funcionar. Com a psicologia não foi diferente.
E a psicologia, quando chega no Brasil, ela chega com essa ideia de loucura, psicólogo é para louco, né? Com a ideia da saúde mental totalmente distorcida do que é realmente na prática, né? E isso vem mudando com o tempo. As pessoas estão aprendendo a entender o que é realmente a psicologia e a importância da psicologia, independente do contexto. Então, de 62 para cá, para 2026, é um tempo curto, não é um tempo longo para as pessoas entenderem a importância. Só que as empresas, elas já começaram a entender que um profissional de saúde mental, seja para um processo de recrutamento e seleção, ou seja para cuidar da saúde do trabalhador, literalmente, né, tem de grande importância para a empresa, para poder conseguir manter, né, a qualidade e a produtividade da empresa, e a empresa não adoecer e nem perder. Né? Então, desses 11 anos para cá, eu espero que mais além, nós, e eu percebo isso, nós estamos sendo muito requisitados dentro das empresas. Seja para uma palestra, Setembro Amarelo, do Outubro Rosa, do Novembro Azul, ou seja realmente para poder contemplar, né, a equipe ali para a área de saúde mental. Então, a gente tem crescido bastante, tem mudado muito. Como é que a gente encontra, Thalita, ou profissionais como Thalita, da psicologia, da organização do trabalho, para as empresas contratarem, e se isso tem, de fato, mantido, né? Essa profissão aqui me mantém. Tem gente que sai de um curso e, eu não consigo sobreviver com um curso que eu estudei tanto, então, como é isso? É bem delicado, porque vai de profissional para profissional, mas a psicologia ela é uma área totalmente ampla e dentro das organizações nós podemos ser contratados como CLT, né? Profissionais CLT, podemos ser contratados... No 6x1 ou já vou esperar para o 4x3? Não, é de 6x1. 6x1. Né? Ou a gente trabalha com prestação de serviços, né? A gente vai ali, presta o serviço por um tempo determinado, um contrato de tempo determinado, né? Prestou o serviço, finalizou, pronto. Ou através de concursos, né? Mas normalmente é prestação de serviços. Ou a gente está dentro de um RH interno, a empresa ela possui seu próprio RH já com psicólogo, ou normalmente essas empresas que não possuem um RH interno com psicólogo, eles tendem a contratar uma consultoria. Então dá sim para se manter dentro da psicologia, dá sim para se manter dentro da psicologia organizacional. Mas o que eu falo muito em sala de aula é, se qualifiquem. O mercado tem para todo mundo. Você abre um salão de beleza do lado do outro e dá cliente para todo mundo. Com a psicologia não é diferente. Você pode abrir um consultório e ter um consultório do lado e você vai ter cliente. Por quê? Porque você tem um diferencial. Você é psicólogo, ela é psicóloga, mas você tem um diferencial que ela não tem e ela tem um diferencial que você não tem. Então vocês vão atender a públicos diferentes. E dentro das organizações não é diferente, é a mesma coisa. Tem emprego, tem trabalho para todo mundo. Basta se qualificar. Explica aí pra gente como se divide a psicologia, né? A gente está falando da organização do trabalho, né? Que as empresas contratam, tem empresa que contrata bastante, né? E ainda tem essa questão dessa lógica da saúde mental, né? Importante isso falar. Muita gente ficando doente, isso não é mentira, não é para questão de atestado. Mas assim, fala para nós aqui onde a psicologia se divide, as áreas mais importantes. Porque quando a gente fala de psicologia, é aquela que vai tratar da saúde mental, do relacionamento entre casais. Sim. Então, quais são essas divisões? Certo. Como eu falei, né, a psicologia ela realmente é muito grande, certo? Considero todas importantes, né? Principalmente a psicologia clínica. Se nós formos trabalhar aqui com áreas, nós temos psicologia clínica, né? Onde a gente atende em consultório e hoje, principalmente pós-pandemia, atendemos na modalidade online, certo? Nós temos a psicologia hospitalar, onde nós temos psicólogos alocados dentro dos hospitais para poder fazer acolhimento, orientação, encaminhamento junto com assistência social, certo? Nas diversas áreas, principalmente nos momentos de luto. Certo? Nós temos psicólogo do tráfego, né, que antigamente a gente chamava de psicologia do trânsito, né, mudou essa nomenclatura, onde a gente trabalha com avaliação psicológica para retirada de CNH ou renovação, ou até mesmo no momento que está fazendo ali uma reciclagem, certo? E a Leti utiliza realmente as testagens.
Nós temos o psicólogo organizacional, que trabalha dentro das organizações, seja para a área de saúde mental, seja para a área de recrutamento e seleção, junto com o departamento pessoal da empresa. Nós temos psicólogos sociais, né, que a gente trabalha mais no âmbito social aí da população, né? Vocês encontram a gente muito em CAPES, NASF, nas UPAs, né? Algumas UPAs de Salvador. Espero que em breve a gente consiga ter mais psicólogos nas UPAs, por favor, né? O SUS precisa muito de psicólogos, tá? A nossa sociedade precisa de psicólogos no SUS. Poxa, a gente tem psicólogo para trabalhar dentro da clínica, né? Com INSS, afastamento, é gigante, psicologia é enorme. Eu perguntei porque às vezes quando você olha a psicologia é para tratar daquele jovem mais rebelde, um relacionamento familiar, algo parecido, né? Sim. Agora aqui, vamos lá, ao mercado de trabalho. Na sua experiência, quais são hoje os principais fatores do ambiente de trabalho que mais impactam negativamente na saúde mental dos trabalhadores? Eu vou te dizer com propriedade, tá? Dentro do que eu já trabalhei e dentro de pesquisas. O que a gente mais observa é sobrecarga de atividades e não somente pela sobrecarga do que você já faz, mas para além do que você já faz, certo? Por exemplo, a gente ouve muito falar sobre o burnout, certo? E muitas pessoas associam o burnout somente ao âmbito organizacional dentro de uma empresa, mas muitas pessoas podem desenvolver o burnout dentro de casa, porque exercem atividades dentro de casa e vem a sobrecarga, né? Hoje estão falando sobre o burn-in, estão falando que é o primo do burnout, que é mais ou menos o que a gente já vivencia. A gente fica com receio de ir para o trabalho, mas a gente tem que ir trabalhar, então a gente está lá mesmo com sobrecarga. Então, o que eu vivencio, o que eu ouço muito em consultório, né, dentro do meu consultório, é de fato a sobrecarga. Sobrecarga, opressão, não é pressão, estou falando de opressão de fato do seu líder, né? E eu costumo muito falar isso nas disciplinas, né, de MAP e de POT, que é Organizacional do Trabalho, que infelizmente as empresas elas não possuem uma atenção ao líder para entender o porquê o funcionário está adoecendo. Eles vão no operacional, eles vão no operador. Eles acreditam sempre que o problema está no operador, que ele está adoecendo, que ele não está aguentando a carga. Eles não vão no líder para poder entender se o líder está conseguindo realmente ser um líder e conduzir e distribuir a atividade de forma adequada e assertiva, para que não sobrecargue, né, não traga sobrecarga para o funcionário. Então, nesses 11, 12 anos aí de atividade dentro das organizações aqui a nível Brasil, eu percebo que a sobrecarga é o fator que tem adoecido mais os funcionários, colaboradores. Aí, encarregado de turma da limpeza urbana, porque quando um trabalhador falta, quando um trabalhador está de férias, o trabalhador que está aí laborando, e muitas vezes esse trabalhador nunca colocou um atestado, vocês ficam, alguns de vocês, não são todos, e não compreendem a lógica do trabalhador. Às vezes você também passa por muita perseguição, eu sei disso, mas aí a corda quebra logo pelo lado mais fraco, e aí você quer colocar o trabalhador para varrer 15 quilômetros, né? O trabalhador, quando diz que não tem condições, que está cansado e que a esposa está doente, ou a mãe está doente, ou o filho está doente, vocês ficam forçando os trabalhadores a cumprir uma carga horária que não é obrigação deles, é opressão, né? E hoje o pessoal dá um nome bonito aí, burnout. Então é uma opressão que os trabalhadores sofrem. E você sofre também, você que é encarregado, você sofre também, eu sei disso. Porque tem uma determinada empresa que não faz nada e determina que a outra empresa que é terceirizada cumpra o papel, e não é assim, falta de planejamento. Todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Você viu a barra toda suja lá, e se eu tivesse em condições, os trabalhadores de varrição não estariam fazendo aquele trabalho, porque ela é de uma equipe especial, mas para ajudar a cidade, o trabalhador acaba indo, o sindicato acaba colaborando para que a cidade não fique suja, porque senão é o papel do sindicato também. Outra coisa, nós muito no Rio Vermelho, querer fazer varrição e coleta no meio da população. Isso é falta de planejamento, organização, e depois vocês querem cair em cima do trabalhador.
Então não venha com essa história de burnout, não venha porque é opressão. Então estou conversando aqui com minha amiga Thalita, psicóloga, voltada muito para a questão do mercado de trabalho e tal. Então ela pode ajudar vocês aí, viu? Então, para quem está tentando ingressar no mercado de trabalho, quais são os principais desafios emocionais e psicológicos que você observa nesse processo? Você acompanha, né? Sim, acompanho. Acompanho o processo todo de recrutamento até a contratação, né? Hoje existe um medo grande das pessoas em será que eu vou me manter? Será que eu vou ficar aqui? Se eu vou ser desligado? Né? Será que não é 30 dias? Entende? Pois é. Será que eu só não vou ficar no período de experiência? São as perguntas mais frequentes que nós temos, né? Então, esse preparo emocional, eu penso que precisa começar a partir, primeiramente, do sujeito, né? Da pessoa. Ele precisa entender se ele realmente está preparado para a atividade, até porque estamos falando de pessoas que vão ingressar em uma empresa, mas que tem uma vida aqui fora. Né? Como você acabou de falar, tem mulher, tem família, ou então tem mãe, tem pai, ou então que seja sozinho, mas tem seus problemas pessoais que vão acabar, né, de alguma forma, eu espero que não, mas acabam influenciando também na vertente profissional, né, na demanda profissional. Né? Aprender a separar isso leva um tempinho. Né? Então, esse preparo emocional é se entender primeiro, trabalhar o seu autoconhecimento, entender quais são os seus limites. Aí vou usar um termo aí que os jovens usam mesmo, né? Ver se dá match com a empresa, né? Ver se sua cultura, a sua parte cultural, dá um match com a cultura da empresa. Falando rapidamente de empresas familiares, por exemplo, né? Nem todo mundo consegue, porque os donos estão ali full time, né? O tempo inteiro, presentes, cobrando de fato, até porque a empresa deles, eles precisam cobrar, né? Mas nem todo mundo está preparado. Aí alguns fazem assim, poxa, Thalita, aí, não fiquei nem 3 meses, essa empresa é ruim. Meu amigo, tem pessoas na empresa, vamos lá, a empresa tem 25 anos, tem pessoas na empresa com 24 anos, tem pessoas na empresa com 15 anos. E eu não estou te dizendo que a empresa é ruim ou você é ruim, talvez não seja a empresa para você. Né? Você não esteja preparado para lidar. Não é só o ambiente. Não é só o ambiente, entende? Então, por isso que é importante o psicólogo. Para poder ajudar a pessoa, né? Eu ia falar sujeito, porque na psicologia a gente fala muito sobre o sujeito, a se entender e ele entender se ele pode participar daquela empresa e se ele vai se dar bem na empresa. Né? Se ele está preparado para isso. Então, o emocional, primeiro, precisa partir sobre seu fator externo, social, né? Familiar, se for o caso, e entender se ele está realmente preparado para uma novidade, né? Para uma atividade nova. Tá, então, umas perguntas aqui, que eu sei que você vai me responder, mas a gente não entrou naquilo que aflige todo mundo, toda hora, que é o trânsito. Né? Então, se vem aí, engarrafamento, essa paralela, não tem horário, você vem tranquilo, aí quando chega ali na altura do Imbuí, 9 horas da manhã, tudo travado. Aí deixo aqui minha convidada esperando quase 40 minutos. Né? Então, assim, o povo buzina, o povo vem de cá, o povo vai para lá, quer entrar aqui. Como é desenvolver esse trabalho aí no tráfego? Tá, vamos lá. Vou te falar que chega a ser até um pouco concomitante com a área organizacional, porque é um preparo, né? Mas o nosso papel dentro do tráfego, dentro do trânsito, é justamente entender se aquela pessoa ela está preparada para dirigir, para conduzir um veículo. Como é que nós vamos avaliar? Né? Vamos avaliar nível de atenção, concentrada, dividida, alternada, ver se a pessoa realmente tem um bom nível de atenção e concentração para sustentar o foco enquanto dirige. E vamos também avaliar traços de personalidade, lembrando que nós não vamos saber quem é a pessoa 100%, né? Mas as possibilidades, as tendências dele agir ou reagir dentro de um trânsito. O que me preocupa muito hoje, enquanto profissional desta área, né, foi esse limite que nós, né, estamos aí vivenciando nas aulas, né, das aulas teóricas, que para mim é de suma importância, porque ninguém faz uma aula prática, né, faz uma prova sem antes estudar, né, sem antes ter uma aula, né? Então, ter limitado, reduzido a obrigatoriedade de você entender sobre sinalizações, sobre
como se comportar, né, atrás de um veículo, não ficar muito próximo, entre outras coisas. Isso vem me preocupando muito, porque já com as aulas nós temos aí um grande número de acidentes, né, imagine com a redução. Mas o nosso papel é justamente esse, avaliar e informar se ele está apto ou não. O que me preocupa também, quando ele vai fazer uma reciclagem ou se infelizmente ele acabou cometendo, né, algum acidente, aí a gente pode ir para a área jurídica, já não é mais tráfego, né, para poder trabalhar com a perícia. Mas, infelizmente, nosso papel é bem curtinho dentro da psicologia do tráfego. Eu acho que diminuiu bastante, né? Com um monte de clínicas, né? A tecnologia, quase que o profissional como você não tem contato, sabe, com a pessoa. E como é que você, agora vamos lá, como é que você se vê, né, como profissional, como cidadã, com essas mudanças aí, né? Bom, não é mais obrigatório passar pelas escolas, né? Você vai fazer mais alguns estados, eu acho que alguns estados, não é todos os estados, cada um vai tomando sua medida. Não precisa mais baliza, que é o terror da primeira carteira. Eu fui reprovado na primeira carteira, baliza, né? Sim. Quando eu contar essa história em off, você, como é que foi? Eu fiquei nervoso, depois tirei, fazer de novo. Era muito mais difícil tirar a carteira de motorista antigamente. E hoje, com essas mudanças do governo, né, uma parte é boa, né? Porque o valor caiu significativamente, todo mundo pode ter uma carteira de motorista. Aí, mas como todo mundo pode ter, e como é essa responsabilidade? Porque você vai dando a sua vida e a vida das outras pessoas. Como apesar de eu dizer que não é igual alguém dizer que a carteira não é que dirige, né? Mas como é isso? Como é que você vê essas mudanças? Tá. Vou te falar como profissional, não vou falar como condutora não, tá? Como profissional... Você dirige? Dirijo sim. Bem? Bem. Muito bem. Meu pai foi professor de autoescola, me ensinou bem novinha, viu? Comecei ali, ó. Eu acho que o melhor instrutor são os pais, né? Pai, eu tô doido pra pegar minha filha pra treinar ela, porque eu já treinei muita gente. Mas assim, né? Pai tem mais cuidado. Tem. Aprendi ali naquele Fiat quadrado, uma embreagem dura, mas deu super certo. Melhor carro do mundo. Pois é. Mas então, a gente falando como profissional, não como condutora, eu vou citar uma antiga psicóloga norte-americana, né, já faleceu há muitos anos, e eu falo muito dela em sala de aula quando eu vou falar de testagem, né, que ela falava assim, minha preocupação não é com o teste, é com quem vai aplicar o teste. Ela queria falar do psicólogo, né, se ele estava preparado para poder aplicar aquilo, para poder saber sobre o resultado. Então não era sobre instrumento, né. Então minha preocupação hoje, eu vou ser um pouco contrário ao que ela fala e ao mesmo tempo a favor. A minha preocupação não é a redução das aulas, né? Mas é como o profissional de psicologia vai aproveitar dos instrumentos para poder ter o máximo de informações possíveis sobre aquele profissional, que a gente continua aplicando, tá? Sobre aquele condutor, desculpa. Para a gente poder colocar na rua uma pessoa com CNH, né, que esteja realmente, minimamente preparada emocionalmente, cognitivamente falando e comportamentalmente falando para poder dirigir. Até porque o carro é uma das armas que a gente tem também, né, aqui em rua, porque a gente pode cometer, né, um crime, atropelar alguém, enfim, né? Então, da minha área, da minha profissão, a minha preocupação hoje é com o tipo de profissional que está na área, e temos bons profissionais, eu tenho muitas amigas e muitas colegas nessa área, né, mas com essa quantidade de clínicas que nós temos hoje, né, tá parecendo uma antiga sanduíche quando chegou aqui em Salvador, que onde você passava tinha. Hoje é a mesma coisa. Você chega em São Cristóvão, tem 2, 3 clínicas de trânsito. Onde você vai, tem clínica de trânsito. Por que será? Então, né? Essa parte aí não falo não. Mas é isso. Então, minha preocupação hoje é com que o psicólogo ele faça parte dele, né? Que ele seja mais refinado no instrumento, né? Em quem está ali para tirar CNH e que ele tenha, né, o poder de falar com o dono, no caso da clínica, que a gente teve uma quantidade de inaptidão e que a pessoa precisa retestar. É essa a minha visão. É isso. Ó, dá uma moral aí no canal,
dá um cliquezinho, dá uma ajuda. O canal aqui tem que falar para o YouTube que o que a gente fala aqui é relevante para uma comunidade carente da periferia, né, mesmo, porque lá a gente informa que tem muita gente boa, muita gente capacitada, atores, atrizes, músicos, psicólogos, psicólogas, médicos, tem saído aí depois da possibilidade do filho do gari, pedreiro, entrar na universidade. A gente tem um número grande de profissionais na área de medicina, e eram orgulhos. Você parecia que era impossível um filho de um pobre entrar na universidade. E entrar na universidade como médico, engenheiro, as profissões que geralmente não era acessível às pessoas. A gente entrava na universidade com humanas, né? Passou história, não que não seja importante, porque eu sou historiador também, fiz história, geografia. Milton Santos foi um grande geógrafo, então nada disso. A gente tinha essa vontade, né? Tem um filho professor, tem um filho médico e tal. Então, dá essa moral aí, fica lá no nosso canal, YouTube, para que a gente possa crescer e trazer profissionais aqui importantes, como nossa amiga Thalita, psicóloga. Dentro das empresas, um psicólogo pode atuar em defesa dos trabalhadores, porque a gente sabe que tem muito assédio moral, muito assédio sexual. Eu vivo isso. Então, vira e mexe, está um cidadão para dar uma folga a um trabalhador, você tem que compensar, dar algo assim. Então tem chegado algumas denúncias muito para a gente, sindicato. E o trabalhador tem medo, assim, perder o emprego, ele vai me perseguir, não vai me botar na operação carnaval. Como é que o psicólogo, a psicologia pode ajudar nesse processo? Primeiro passo é o trabalhador te falar, confiar em você. Sim. E talvez o passo mais difícil, né? Até porque, como você mesmo falou, o medo de perder o emprego, né? E se eu falar, isso aqui não vai vazar? Vai chegar para a diretoria? Né? Primeiro a gente precisa... Até quando o diretor da empresa vai acreditar que ele está falando a verdade? Ainda tem isso. É um papel um tanto que delicado, porque envolve outras pessoas, né? Eu posso te falar que hoje a gente tem canais de denúncias. A maioria das empresas hoje, de pequeno a grande porte, né, tem canais de denúncia e são denúncias inúmeras, o tempo inteiro. O RH, né, com o psicólogo, a gente chega junto com orientação, acolhimento, escuta ativa. Né? Normalmente a gente faz um acompanhamento com aquele funcionário, não é atendimento clínico, né, para não ter confusão aqui. É justamente da gente acolher, entender, ouvir, para a gente poder conseguir direcionar e tomar uma atitude junto com a diretoria. Então, se a gente conseguir, né, fazer esse caminho, a gente ajuda o funcionário e te ajuda a empresa a manter ali a sua cultura, a sua saúde mesmo. Né? Quem sabe desligando a pessoa a quem, né, está cometendo a infração. No caso, quando a gente, Thalita, mas você está falando de uma pessoa muito importante na empresa e o RH não vai conseguir a demissão. Né? Então, nesse caso, o psicólogo ele precisa acompanhar o funcionário, né, para que o funcionário tome a melhor decisão, né, seja de se manter na empresa e ser protegido de alguma forma, ou quem sabe realmente sair da empresa, né, junto ali com como é que eu posso te dizer, uma negociação, né, com a RH, com a diretoria, para que fique tudo bem com ele e ele não sofra futuramente problemas emocionais sobre aquilo, até um possível trauma, porque muitas pessoas podem ficar traumatizadas. Então seria mais ou menos esse papel. É difícil. O primeiro passo que é o trabalhador fazer o processo de denúncia, mas é muito difícil, né? Eu acho que empresas gigantes, empresas grandes, não falam grande do nome, mas com um número de funcionários acima de 100, eu acho que, como eu vejo alguns filmes, né? Quando tem um trauma com uma pessoa, um agente policial, algo parecido assim,
antes de botar o trabalho, ele tem que passar, fazer uma sessão, né? Eu acho que as empresas precisam investir nisso, porque investindo na saúde mental do trabalhador, preparar o trabalhador para se defender desses casos, né, de que o agressor, que é obviamente uma agressão, o agressor que está mais próximo dele, ele procura uma outra pessoa, né? Ó, você não está me dando, quer me dar folga, eu tenho direito, então eu vou procurar o psicólogo. Sim. Eu não vou procurar alguém. Porque o psicólogo tem autoridade. Sim. Não é uma coisa assim, só passar com aconselhamento, não, mas tem autoridade para defender. Eu acredito muito. Não é porque assisto muito filme, não, porque eu vejo que é isso, né? Cara, eu lidou com essa turma e eu falo muito direto com eles vão ouvir o canal aqui e vai saber o que eu estou dizendo. Aí o trabalhador também ouve, tem que. E os diretores das empresas precisam investir nisso. Tem empresa aí que tem em torno de 3.000 trabalhadores. E só tem um psicólogo. Outras nem psicólogo tem. Então eu acho que o sindicato tem que botar isso na pauta, porque tem mais profissionais para tratar isso. Né? É importante para a saúde da empresa também. Como docente universitária de pós-graduação, o que você considera essencial na formação dos novos psicólogos para atuar de forma crítica e responsável no mundo do trabalho? É uma pergunta boa. Primeiro, deixar claro que, apesar de amar trabalhar com a área organizacional, eu sou apaixonada pela docência. Hoje ministro aula em 2 instituições maravilhosas. É boa professora? Eu sou boa professora. Você é professora do diretor, né? Fui professora do diretor. Foi? Olha só. Foi. Por isso que ele tem essa paciência comigo. Né? Ele tem uma paciência comigo, rapaz. Ele é um... Desde muito tempo. Antes de ser aqui, o diretor, coordenador do projeto, ele com a Rafaela, os 2 jovens, e Matheus, os 2 jovens que têm uma paciência comigo. Às vezes eu chego aqui estourado, gritando. Gritando não, porque eu já não grito mais, não tem nem mais, vai para gritar. Mas eu chego aqui, estressado, eles falam, olha, não sei o que, fica na paciência. Aí eu vou contar a história de Gabriel, que Gabriel, ele viu o volume, né? É muito trabalho, né, Gabriel? Aí, 18 horas, eu mandei um negócio pra ele. Aí tem um negócio automático que ele bota lá. Segunda a sexta, até 18 horas. Aí eu digo, que recado. Aí me desculpe. É porque eu tenho muita necessidade, por isso que eu estou ligando esse horário. Aí agora me atendi até 2 horas da manhã. Eu posso até pegar como exemplo ele, né? Eu fui docente dele, tive esse prazer de lecionar para ele e coordenei também, né, uma clínica escola que ele estagiou. Estagiou não, ele começou a estagiar porque eu coordenava a clínica e a partir de estágios ficava responsável. E ele, né, enquanto aluno, ele sabe se posicionar, ele sabe dos direitos dele, mas ele se posiciona respeitando. Né? Respeitando o professor, respeitando o coordenador, respeitando o diretor, né? Mas ele não deixa de se posicionar. Ele sabe dos direitos, ele sabe o que ele precisa. Então eu penso que dentro da docência, né, os alunos ainda em formação, primeiro de tudo, o respeito, né, que não é ensinado dentro de uma faculdade. Por isso que eu te falei das questões externas, né, dos fatores externos. Penso que o respeito pelo docente, por quem está ali, porque a gente prepara a aula, a gente estuda para preparar a aula. Não é só ir lá e, né, te dar risadinha na sala de aula, brincar e lecionar. Não, a gente estuda, a gente pesquisa para estar ali. Então, penso que o respeito, e se você tem uma diversidade como profissional, né, que você cuide disso fora da instituição ou busque uma autoridade. Né? A busca incessante, por favor, né, pelo estudo, não é só ir para a faculdade e acabou. Né? A faculdade é um tempo curto que você tem ali para estar com um profissional que tem mais tempo de experiência que você, para te repassando informação. Então, por favor, busquem pequenos cursos, se qualifiquem, tá ali. Mas é caro, não, gente. Hoje tem aí o Educa Mais Brasil, né, que é uma ferramenta importante, que foi criada alguns anos atrás, né, na época acho que foi do governo Lula, na época ainda,
né, que ajudou e ainda ajuda muita gente com algumas bolsas, né, em pós-graduação, em cursos. Né? Minha empresa oferta cursos, às vezes, com valores mais baixos. Então, busca sempre, de forma bem incessante mesmo, se qualificar, se capacitar, dentro ainda da graduação, se possível, para quando você vir para o mercado de trabalho, você não se assustar. Porque eu sei que não é só na psicologia, né? Mas a psicologia ela dá um sustinho um pouquinho maior, porque é um trabalho de captação de cliente que a gente tem dentro da clínica, se não for uma área hospitalar ou dentro de um RH, né? E é um pouco cansativo realmente. Tem uma frase que eu adoro, que eu falo muito com os alunos, né? Principalmente na aula de gestão empresarial. Quem não é visto não é lembrado. Né? Então, quanto você puder ser visto, participar de palestras, rodas de conversa, tá lá de graça, vai de graça mesmo, seja visto, seja lembrado, participe, né? Faça network, a gente cresce tanto com network, não é puxar saquismo não, né? É ter realmente pessoas que vão te conhecer, que vão te indicar pela pessoa que você é, pelo profissional que você é. A Gabriela é uma profissional aí que, com toda certeza, quando se formar, não vou pensar 2 vezes, porque eu sei a pessoa que ele é e o quanto ele está se dedicando para ser um profissional de excelência. E o professor, na instituição que ele ensina, né, que eu ensinei, não estou mais, nós tínhamos mais de 1.000 alunos matriculados. Eu não vou gravar o nome de todo mundo, mas vão existir aqueles alunos que se destacarem e a gente vai lembrar daquele aluno. E não é questão de puxar saco, é questão de se destacar, de participar, de respeitar, de saber separar, né? Porque é meu professor, lá fora não é meu professor não, lá fora é Tali. Então, eu penso que o caminho é mais ou menos esse. Olha, eu quero, não terminou ainda não, mas de forma assim, te agradecer de ter preparado assim, um profissional como o Gabriel. E acho que uns 15 dias atrás a gente teve uma reunião aqui com uma turma também jovem, né? Porque eu gosto de trabalhar com pessoas jovens. Não para explorar e tal, para dar a oportunidade. Eu dei uma tarefa a ele e digo, pensa os defeitos. Acho que ele já está usando as ferramentas da psicologia aí com a turma, que eu estou vendo o negócio andar numa velocidade, meu irmão. Pô, gigante. Então, eu quero que eles se formem mesmo em psicologia, mas tem talento para outras coisas, para ser um grande coordenador, fazer um negócio, fazer coisas legais, como a comunicação, que eu acho que ele gosta também de fazer isso, comunicação. Que possa tocar aqui um projeto que nós temos, né? Ele, a Era, tal, de forma muito pé no chão, porque tem gente que coloca sempre o dinheiro na frente, né? O dinheiro é mais importante, o dinheiro é importante para que você possa construir algo, e que deixe um legado. Então, suas aulas com o Gabriel foi legal, entendeu? Ou sua aproximação com ele também, porque tem isso, né? Porque tem professor e professor. Tem professor que chega para dar aula e pronto, mas não se envolve, né, se aquele profissional, porque o funil da vida ela é complicado, nem todo mundo passa. E ou se passar, não vai ser igual. Então, é isso. Às vezes, as oportunidades são colocadas na nossa vida de forma muito desafiadora. E a gente precisa fazer de um limão uma limonada mesmo, assim, boa, geladinha, tá? Gostosa de tomar no verão. Então, estou lhe dando um feedback legal, positivo do seu trabalho. O seu trabalho é importante. Eu, como já disse, eu acredito na psicologia mesmo. Sim. Mesmo. E às vezes você não precisa nem de sessão para você... Mas tem um profissional do seu lado, né? Mandando aqueles recados que ele mandou, né? Bate no coração, mas rapaz, você tem que devolver de outra forma. E é assim que a gente vai construindo. E você tem que ter um outro aí que fala poxa, melhorou, né? Mamãe, papai, Mas a vida também, a experiência também me deixa mais leve, né? Sim. A dificuldade, a dureza da vida e tal. Para encerrar nosso bate-papo, no caso de avaliação psicológica do tráfico, qual é a relação desse trabalho com a saúde mental do trabalhador, com a segurança coletiva?
Você deve ter feito trabalho com rodoviários, pode ter feito trabalho com um trabalhador de compactador, que o pessoal carrega de lixo da rua, com carretas. Carreta também é muito importante, né? Sim. Por exemplo, a gente também trabalha com carreteiros, que é transportando chorume, que é aquele líquido, transportando o lixo do transbordo pela BR. Então, qual é essa relação, né? Da segurança coletiva? Boa, uma excelente pergunta, né? Eu trabalhei, prestei serviços para uma grande empresa, hoje nacional, né? Ela é baiana, genuinamente baiana. Ela tem base própria, ela é distribuidora e ela tem postos de gasolina. Isso. Né? Então, trabalhei com eles por muitos anos. Amo falar deles, amo falar dos donos, né? Principalmente da dona. E lá eu cresci muito na área de avaliação psicológica com bitruque, bitrem, nove eixo, carreteiro, essa galera aí massa. Só não dirige carreteiro. Não. Também, né? Também uma área muito boa, gosto muito. Uma área de muito estresse, até porque eles carregavam um material periculoso a nível Bahia. E não periculoso pelo medo do tombamento, mas sim de assaltos, que a gente sofre muito, né? Eles sofrem muito assaltos nas estradas, né? Então, nosso trabalho era um trabalho, ainda, essa empresa continua, né, com seu RH interno, aqui em Salvador. É um trabalho bem minucioso, porque nós estamos falando de pessoas que têm família e tudo mais, né? E a avaliação psicológica, ela entra como mais uma parte do processo. Por quê? Nós temos resoluções, tá? Para tudo. E na psicologia nós também temos resoluções para tudo. E dentro da avaliação psicológica nós temos uma resolução, que é de 2022. O número administrativo é 31, 2022. E ela fala que o processo de avaliação psicológica é um processo estruturado. Por quê? Porque o psicólogo ele vai estruturar de acordo com o que está sendo solicitado, né? Então, o que é que eu vou investigar aqui desse profissional? O que é que eu preciso dele para ele poder cumprir com maestria, com assertividade a profissão de motorista, carreteiro, bitrem, ou o que seja, né? É isso aqui, então eu vou estruturar, porque aqui no Brasil é nossa responsabilidade estruturar os instrumentos, né? Quais são os instrumentos que nós vamos utilizar. E aí eu vou voltar ao que eu falei anteriormente, né? Para além disso, gente, não é só testagem, não é só porque te aplica ali o testezinho em vocês e vai corrigir, acabou, não. É todo um processo de observação que nós, psicólogos, temos o feeling de fazer. É desde a hora que o candidato chega até a hora que ele sai, ele está sendo avaliado. Nós avaliamos tudo. Porque tem gente que pensa que é só aplicar teste e acabou, né? Não, é um processo gigantesco. Até a correção desses instrumentos é uma correção minuciosa, né? Então, nosso papel é um papel importante. É um papel que a gente contribui. Não somos nós, tá? Que falamos tá apto e inapto. A gente ajuda a empresa, a gente fala assim, olha, tá apto, mas ainda assim quem vai tomar a decisão é a direção. Né? Vai ler ali o laudo com a gente, nós vamos orientar, mostrar. Né? Tá inapto, mas a direção é quem vai tomar também a decisão. Né? Mas é um papel nosso muito minucioso, muito detalhado, desde quando o candidato chega, até a escolha dos testes, até a elaboração do laudo. Né? E não é meramente a aplicação de teste. Processo realmente longo, né? E indispensável para a gente poder colocar esses motoristas aí nas estradas do Brasil, né? Com mais segurança, mais assertividade. Para encerrar de verdade, qual é a mensagem que você deixa para os trabalhadores e as trabalhadoras? Me desculpe, as trabalhadoras, eu tenho vocês aqui quase que em nenhum momento. E as trabalhadoras, essas que sofrem muito assédio moral, sexual, né? Então, qual a mensagem que você deixa para eles? Ótimo. Eu vou dizer que, vou puxar a sardinha para a minha profissão, né? Cuidem da sua saúde mental. Problemas todos nós vamos ter. Nós, psicólogos, temos também problemas, né? Então, cuidem da sua saúde mental. Psicólogo tem psicólogo. Poxa, tem psicólogo, é quase a pirâmide. Então, cuidem da sua saúde mental, até para poder saber se posicionar em uma empresa com mais segurança, né? Conheçam os seus direitos. Eu sou psicóloga, mas estudo psicologia criminal no mestrado. Então, entendo os seus direitos, entendo qual é a sua participação na empresa, né? Para poder saber e conseguir se posicionar. Né? Eu sei que nem sempre a gente consegue trabalhar com o que a gente ama, por conta das oportunidades da vida. Mas o quanto você puder fazer o que você ama, o quanto você puder correr atrás disso, vai ser melhor para você. Bom, começamos aqui com Thalita, porque você vacilou aqui agora, né? Gabriela não me disse o nome dela todo. Vou continuar.
continuar chamando de Thalita. Eu não estou vendo aqui, mas Thalita, muito obrigado, viu? Dizer que aqui está aberto para você quiser fazer um bate-papo, o Gabriel sabe disso. Quando você quiser, eu quero fazer um bate-papo lá, Gabriel tá no canal, Matheus. Aqui é o pod da gente, todo mundo pode chegar e fazer. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite, se disponibilizou. A gente vai se encontrar hoje, nos encontrar aqui na CBN também, fazer esse bate-papo ao vivo, falar para as pessoas é muito importante. Agradecer que o canal está crescendo, lá na CBN a gente está tendo audiência, então vocês nos sigam aí nas nossas redes sociais, dá essa moral. Até a próxima.